Olá a todos pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Fantasy Portugal. Este é o vídeo de rescaldo da terceira jornada da Premier League. Vamos falar sobre o 11 da jornada, o que é que aconteceu durante os jogos, olhar para o resultado da minha equipa e no final, devido à paragem de seleções que vai durar 2 semanas, não vamos falar da minha equipa, vamos falar sim do fecho do mercado de transferências que concluiu algumas das sagas deste verão, como por exemplo a transferência do Isaac para o Liverpool, e ver em que é que isso afeta os jogadores que têm maior ownership, se calhar, e ver quais é que são as consequências então para o jogo. Olhando então ao 11 da jornada, podemos ver que o melhor guarda-redes foi o Alisson, talvez algo improvável, jogou contra o Arsenal e conseguiram a clean sheet. Outro guarda-redes que poderia estar aqui era o Rufus, do Sunderland, que também fez 8 pontos. Na defesa temos depois Gueye, Senesi, Chalobah e Lacroix. Quase todos com retorno ofensivo, se não me engano. O Guerri marca um grande golo, o Senesi tem uma assistência, o Chalobah tem uma assistência e o Lacroix também tem uma assistência, portanto todos com contribuições ofensivas. Poderia estar também com outra formação o Diouf, o Munhoz ou o Gudmundsson. O Diouf com 10 pontos, o Munhoz e o Gudmundsson fizeram 9. Isto considerando que está aqui o João Pedro também com 9 e o Grealish com 9, mas tem que haver sempre um ponta de lança. No meio campo temos o Szoboszlai, que na realidade até jogou a defesa direito. Ainda assim foi ele que decidiu o jogo ao marcar um grande gol de livre contra o Arsenal. Ele fez 13 pontos. O melhor jogador da jornada, curiosamente, foi o Gueye e foi o último jogo dele pelo Palace. Temos depois Dewsbury Hall, que marcou e assistiu, e o Grealish, que fez 2 assistências, ambos aqui no jogo do Everton. O Enzo Lafé, que marcou e conseguiu contribuições defensivas. Ele fez um jogo muito bom, foi elogiado pelo treinador até. Temos também o Enzo, que marcou e assistiu, e poderiam estar também o Mbeumo, o Bruno Fernandes e o Paquetá, todos com 10 pontos, e finalmente temos o João Pedro, que voltou a marcar e que fez os mesmos pontos do que o Haaland ou o Bowen, também poderiam ter estado nesta equipa da semana. Vamos olhar aos jogos da jornada. A jornada começou com a recepção do Chelsea ao Fulham, num jogo em que o Cole Palmer voltou a não jogar devido à lesão contraída no aquecimento da semana passada, ou pelo menos na preparação para esse jogo. Jogou o Estevão a titular e o Delap. O Delap acabou também por sair substituído. Foi um jogo que foi se calhar um bocadinho mais difícil do que o esperado para o Chelsea. Eles conseguiram desbloquear o jogo apenas aos 45 mais 9 num gol de canto, um gol que o João Pedro marcou, canto batido pelo Enzo Fernandes, e depois o Enzo voltou a marcar, ou marcou o seu primeiro gol no início da segunda parte de penalti, mostrando aqui o valor que as bolas paradas têm para os jogadores da Fantasy. O Enzo consegue 2 retornos com 2 bolas paradas, e curioso também que ele esteja a bater os penaltis na ausência do Cole Palmer. De forma geral, o Chelsea foi superior neste jogo, mas foi um bocadinho mais difícil do que eu esperaria, e o Fulham ainda teve um gol anulado um bocadinho dúbio durante a primeira parte, que os colocaria em vantagem e podia ter mudado o jogo. Destaque para o João Pedro, que volta a marcar, boa exibição do Estevão, e talvez destacar algum valor que o Enzo tem ao seu preço, com bastantes minutos, com algumas bolas paradas, e ele já desde o final da época passada que tem aparecido mais nestas zonas de finalização, assistência, pode ser importante.
O destaque do Fulham para mim vai para o Josh King, ou Joshua King, aliás, que com o valor que tem de 4,5 continua a ser titular. Ainda assim, isso pode mudar um bocadinho com o fecho do mercado de transferências. Nós vamos falar depois no final do vídeo sobre isso. O jogo, ou um dos jogos das 3 da tarde, foi a recepção do United ao Burnley, que finalmente vê o United a vencer, se não me engano, nesta época. A maior curiosidade no 11 inicial foi o facto de o Dalot ter jogado no lugar do Dorgu, que tinha feito uma exibição horrível para a Taça da Liga, e destacar ainda que durante o jogo o Mateus Cunha sai lesionado. Temos agora a paragem de seleções, portanto podemos esperar e ver o que é que vai acontecer, mas o Mateus Cunha de facto saiu lesionado e pode ser problemático para os treinadores que o tenham. Foi um jogo que o United dominou, honestamente. O resultado de 3-2 e o gol aos 90 mais 7 indica que se calhar não foi um jogo que o United tenha dominado, mas a verdade, olhando aqui para os golos esperados, para o número de remates, o número de defesas, cantos, percebemos claramente que o United foi muito superior ao Burnley. O Burnley acabou por marcar se calhar nas 2 oportunidades que teve, e o United fartou-se de falhar golos. O Bruno Fernandes continuava a ter os penaltis e bateu de facto um penalti nos descontos para dar a vitória ao United. O Bayindir voltou a ter culpa nos golos, e tanto foi que o United acabou por contratar um novo guarda-redes agora no final do mercado de transferências. Era um jogo que o United devia ter resolvido mais cedo, mas que mereceram claramente ganhar. Temos também o jogo entre o Sunderland e o Brentford, que o Sunderland voltou a ganhar e de facto tem tido um início de campanha muito bom. Foi um jogo que acompanhei pouco porque estava a ver com mais atenção o jogo do United. O maior destaque no 11 inicial, na minha opinião, vai para o Lefebvre, que jogou no lugar do Adingra, que marcou mesmo um gol, ainda que esse gol tenha sido penalti, e recebeu elogios do treinador depois do jogo, que disse que ele sabia sempre o que fazer à bola, etc. Eu acredito que ele possa vir a ficar com este lugar, portanto ter aqui atenção ao Enzo Lefebvre. O jogo foi bastante equilibrado, não teve muitas oportunidades. O jogo acaba com aproximadamente, ou seja, acaba com menos de 3 golos esperados e teve 2 penaltis. O Brentford tinha falhado um penalti aos 60 minutos aproximadamente. Portanto, mesmo apesar dos 2 penaltis, tivemos tão poucos golos esperados porque de facto não houve muitas oportunidades durante este jogo. No segundo golo do Sunderland, aos 90 mais 6, o Kelleher fica um bocadinho mal na foto, mas eu não acredito que ele venha a perder o lugar. E o Igor Thiago voltou a marcar. Eu acredito que ele possa mesmo ficar com o lugar, tendo em conta a saída do Wissa para o Newcastle. O último jogo das 3 da tarde foi o jogo entre o Tottenham e o Bournemouth, que de forma, diria que surpreendente, foi completamente dominado pelo Bournemouth. O Bournemouth é uma equipa boa, mas o Tottenham ainda ao fim de semana passado foi ganhar 2-0 a Manchester contra o City e neste fim de semana entrou no jogo praticamente a perder com o gol do Evanescence aos 5 minutos. Depois tiveram mais bola, é verdade, mas as oportunidades foram todas do Bournemouth. O Bournemouth faz 20 remates contra 5 remates do Tottenham. Se vocês virem o resumo do jogo, o que aparece do Tottenham são jogadas que o Bournemouth aliviou. Ou seja, o Tottenham praticamente não criou qualquer perigo. Eles em 5 remates criam 0.20 golos esperados, portanto aproximadamente 0.04 por remate. De facto, eles criaram virtualmente 0. O Bournemouth
talvez com menos bola, mais, num jogo mais direto, mas criaram muito mais do que o Tottenham, uma vitória completamente merecida. O surpreendente deste jogo para mim é mesmo como é que é possível o Tottenham ser completamente dominado em casa por uma equipa com recursos provavelmente inferiores. E estou curioso para ver o que é que um jogador como o Xavi Simons, por exemplo, traz a esta equipa. Não foi o único jogador que eles contrataram, mas de facto falta aqui qualquer coisa a esta equipa do Tottenham. Para terminar o dia de sábado, tivemos o Wolves a receber o Everton, num jogo em que o Wang Hee-chan foi titular pelo Strand Larsen. O jogo acaba 3-2 para o Everton e o Everton de facto mereceu ganhar o jogo, foi superior durante grande parte do jogo. O Wolves, depois do terceiro golo, se calhar conseguiu criar um bocadinho mais de perigo do que o Everton, mas o Everton estava obviamente a gerir um resultado favorável. Destaque para a frente de ataque do Everton, que tem toda contribuições para golo, e especialmente para o Grealish, que está muito mais solto depois de ter saído do City. Do lado do Everton, se calhar o destaque é mesmo para a não titularidade do Strand Larsen, talvez devido a alguma questão relacionada com o mercado de transferências, mas de forma geral foi o resultado esperado e um resultado justo para este jogo. Este sim foi o final, o último jogo de sábado. O Wolves-Everton ainda foi às 3 da tarde. O último jogo foi o Leeds contra o Newcastle, um jogo em que o Eddie Howe deixa o Elanga e o Harvey Barnes no banco, mesmo com o Anthony Gordon suspenso, com um ataque, utilizou um ataque Jacob Murphy e Osula, que não seria propriamente esperado antes do jogo começar. Este jogo foi um jogo relativamente equilibrado, honestamente. Eu acho que o empate a 0 é bastante justo. As equipas praticamente não criaram nada e anularam-se uma à outra. Não havia ninguém que merecesse ter saído deste jogo com os 3 pontos. O meu destaque se calhar vai até para o Valentino Livramento, que jogou bastante adiantado durante grande parte do jogo. Ele jogou um bocadinho dos dois lados do campo até. E entretanto já temos a confirmação de que o Isaac saiu desta equipa. Resultado perfeitamente normal. O Newcastle neste momento está em 17º, com 2 empates e uma derrota, que é algo se calhar não esperado. Tivemos para iniciar domingo o jogo entre o Brighton e o Manchester City. Neste jogo o City volta a perder pela segunda jornada consecutiva, depois de ter perdido com o Tottenham a semana passada. Foi um jogo que deixou o Rutter e o O'Reilly no banco, pelo Gomez e o Welbeck, que foi logo surpreendente para começar o jogo. Do lado do City há bastante rotação, mas já é o esperado por parte do Guardiola. O Mateus Nunes começou no lugar que tem sido o Rico Lewis, por exemplo. O Rodri começou de início. O Marmos começou num lugar que se calhar poderia ter sido do Oscar Bob, do Doku. Aliás, o Oscar Bob manteve a titularidade. Mas a rotação relativamente normal. Destaque para o Reinders, que manteve a sua titularidade. Sobre o jogo em si, o jogo teve uma primeira parte que foi dominada pelo City. O City criou bastantes oportunidades, apesar de terem tido algumas dificuldades na construção, mas criaram bastantes oportunidades para o Haaland. Eu lembro-me pelo menos de 3 oportunidades só na primeira parte. O Haaland acabou mesmo por marcar uma dessas oportunidades. No início da segunda parte eles voltaram a entrar melhor, mas entretanto o Brighton foi crescendo no jogo e conseguiram mesmo empatar o jogo de penalti. E acabaram por virar o jogo aos 89 pelo Brian Gruda, que fez uma grande exibição. Ele entrou só na segunda parte, entrou aos 61 minutos e foi a tempo de ser um dos melhores jogadores do jogo. Fez 8 pontos para a Fantasy, se não me engano.
O jogador do encontro foi o Trafford, para podermos ver o quão complicada foi esta segunda parte do City. Não sei se o Brighton merecia necessariamente ter saído deste jogo com a vitória depois do que aconteceu na primeira parte, mas o City também merecia a vitória neste jogo, e acabámos por ter mesmo um 2-1 para o Brighton. Ainda à mesma hora tivemos também um dos outros jogos com um resultado surpreendente esta jornada. O Forest perdeu 3-0 em casa contra o West Ham, num jogo em que se esperava que o Forest fosse o vencedor. A primeira parte quase que não teve ação, oportunidades para golo, e mesmo na segunda parte a maior parte da ação aconteceu mesmo quando os golos aconteceram também. O marcador foi inaugurado aos 84 minutos e depois o jogo acaba para West Ham. Destaque nos 11 para o facto de que o Wan-Bissaka ficou no banco e que o Matheus Fernandes começou a titular do lado do West Ham. Do lado do Forest foi tudo relativamente normal. E destaque se calhar para a normalização desta equipa do Forest, que está em 10º lugar, se não me engano, e de facto parece mais adequado aos recursos que tem do que necessariamente a classificação que conseguiram durante a época passada. Da mesma forma, o West Ham também não é necessariamente a pior equipa da Liga, que era o que parecia com os resultados até agora. Este resultado é bastante favorável para o West Ham. Há aqui muitos expected goals, é verdade, mas isto vem com um penalti e vem com estas últimos remates do jogo. E basicamente é isto. Eu acho que as equipas voltaram a ter uma classificação mais normal do que tinham antes do início do jogo, apesar do resultado e do peso do resultado ser maior do que o jogo em si. Às 4h30 tivemos então o grande jogo da jornada, a recepção do Liverpool ao Arsenal. O jogo acabou 1-0 para o Liverpool. Foi um jogo relativamente dividido, se calhar um jogo de duas partes, porque o Arsenal foi um bocadinho superior na primeira parte e o Liverpool um bocadinho superior na segunda. Grande exibição do Szoboszlai, que teve contribuições defensivas, marcou o golo da vitória. Destaque negativo se calhar para o Salah, que volta a passar ao lado do jogo. Do lado do Arsenal, se calhar nota também para o Konaté, que acabou por ser lesionado durante este jogo. Do lado do Arsenal tivemos também o Saliba lesionado, que pode ser problemático para muitos treinadores, e o Eze começou o jogo no banco, jogou o Martinelli. O Odegaard também começou o jogo no banco, eles tinham ambos contraído lesões na jornada 2. O Liverpool finalmente consegue uma clean sheet contra uma das equipas mais fortes da Liga. Do lado do Arsenal, o maior destaque para mim foi o Madueke, que teve em inúmeras ações, ele ganhou vários cantos, rematou algumas vezes. O Szoboszlai acaba por ser mesmo o homem do jogo, porque para além de uma clean sheet consegue resolver o jogo com um grande gol de livre, a bola bate ainda no poste antes de entrar. E foi um jogo normal, dividido. É um jogo perfeitamente esperado para o nível destas duas equipas e para as semelhanças nos recursos que cada uma delas tem. O último jogo desta jornada foi a recepção do Villa ao Palace. Um jogo em que o Villa voltou a criar basicamente nada. Eles vão neste momento em penúltimo, só à frente do Wolves, que já vai com 3 derrotas. Foi um jogo em que eu não diria que eles tenham necessariamente pelo Palace, mas foi um jogo em que
não criaram necessariamente muitas oportunidades. Eles em 13 remates têm 1.14 XG e temos depois o Palace, que praticamente todos os remates que fizeram foram uma oportunidade. O Palace acaba por abrir o marcador com um penalti na primeira parte e depois na segunda parte um golaço do Gueye, que nem foi uma oportunidade, foi um remate à entrada da área, e finalmente um golo do Ismail Assar num lançamento longo, alguém cabeceia a bola ao primeiro posto e depois o Sarr finaliza ao segundo. Os destaques a nível dos 11 iniciais são se calhar o facto do Maatsen ter sido titular pelo Lucas Digne e o Kamada ter sido titular no Palace. Provavelmente este lugar do Kamada é um lugar que ele vai ter que disputar com o Yeremy Pino. O meu destaque do Palace provavelmente vai para mais um gol do Ismail Assar. Ele aleijou-se, mas faltam 2 semanas para a próxima jornada. Para o Gueye, que marcou na sua despedida pelo Palace. E do lado do Villa, o que é que fazemos ao Morgan Rogers ou ao Ollie Watkins, porque esta equipa parece que não consegue marcar. Olhando à minha equipa, temos uma jornada em que acabei por fazer 59 pontos, que foi o suficiente para bater a média de pontos, e em que acabei por subir aproximadamente 1 milhão de lugares para 1.9 milhões. De facto, a jornada correu-me relativamente bem. Tivemos uma clean sheet do Van Dijk contra o Arsenal, tivemos uma clean sheet do Chelsea. Infelizmente, nenhum dos outros 2 defesas conseguiu a clean sheet e deixei 8 pontos do Chris Richards no banco pelo Nick. Podia ter sido podia ter corrido muito melhor. Tivemos depois no meio campo Salah, que continua muito desinspirado, o Bruno Fernandes, que felizmente selecionei como capitão porque foi mesmo o jogador da minha equipa que fez mais pontos, portanto foi a escolha perfeita. O Semenyo e o Anderson, cada um com 2 pontos. O Mateta marca um golo, mas leva cartão amarelo na celebração. O Watkins volta a não criar nada e o João Pedro volta a marcar. Tem sido uma ótima escolha este João Pedro. Deixei ainda mais um golo do Ismail Assar no banco, infelizmente. É uma das escolhas preferidas que eu tenho nesta equipa. Coloco o Anderson, o Elliot Anderson a jogar, que pelo terceiro jogo consecutivo, se não me engano, fica a uma contribuição defensiva de fazer mais 2 pontos, e o Sarr no banco, que voltou a marcar. Mas de forma geral foi uma jornada que até correu bem. Eu estava bastante preocupado antes desta jornada. Trouxe o Mateta e o Semenyo. O Mateta já me deu um return. O Semenyo só marca 2 pontos. O Palmer teria feito 0. Se calhar tinha ficado com o Sarr a titular e tinha tido mais pontos, mas ainda assim eu acho que foi uma jornada positiva. A última coisa que quero falar convosco hoje é sobre o fecho do mercado de transferências. O Alex Jiménez foi contratado para o Bournemouth. Ele é um lateral. Eu nunca o vi jogar, honestamente, portanto não tenho um grande comentário a fazer sobre este jogador. O Lindelof foi contratado pelo Aston Villa. Temos depois, ainda na Premier League, o Isaac foi contratado pelo Liverpool. É o recorde de transferências da Premier League e do Liverpool, aproximadamente 150 milhões de euros. Vai afetar bastante o valor de um jogador como o Ekitike, certamente, que provavelmente perde a sua titularidade. Possivelmente estes 3 jogadores vão rodar com o Gakpo e com o Wirtz. Eu não acredito que coloquem o lugar do Salah em causa. Nenhum deles pode jogar a 10 necessariamente, mas os 2 poderiam jogar do lado esquerdo do ataque. Portanto, o lugar do Gakpo mais em risco do que o lugar do Wirtz, provavelmente.
Mas especialmente o Ekitike perde muito valor com esta transferência e eu não sei se o Isaac vale 10,4 milhões. Depende um bocadinho dos minutos, é algo que vamos ter que acompanhar. Se ele for titularíssimo, diria que vale. O ano passado foi dos melhores avançados da liga e vai para uma equipa ainda melhor, portanto é algo que temos que estar atentos. Foi a maior transferência do dia, sem dúvida. O Ederson saiu do City para o Fenerbahçe. Tivemos também o Brian Brobby a ser contratado pelo Sunderland. Ele vai para o lugar que era do Guiu, que nem sequer era titular. Vamos ver se o Brobby consegue conquistar o lugar, mas a verdade é que o Guiu acabou por voltar para o Chelsea depois da lesão do Delap e o Nicholas Jackson foi para o Bayern, portanto o Chelsea chegou a acordo com o Sunderland. O Guiu voltou para o Chelsea e o Sunderland teve que ir contratar outro jogador para colmatar esta saída. Tivemos ainda o Florentino a assinar pelo Burnley, afeta as duas ligas que nós jogamos, portanto o Florentino acabou por assinar aqui pelo Burnley durante o último dia de transferências. O Anthony foi para o Real Betis também. O Donnarumma assinou pelo City. Acredito que ele venha para ser titular, portanto cuidado para quem tenha o Trafford. O Sunderland assinou ainda o Gertruida do Leipzig. E ainda há aqui mais notícias interessantes. Temos o Sancho, que foi contratado para o Aston Villa. Eu não sei se ele vai necessariamente para ser titularíssimo, mas de facto foi colocado no Aston Villa. O Wissa, que foi colocado no Newcastle, e aqui sim eu acho que ele fica com o lugar. Eles pagaram 65, 70 milhões de euros pelo Wissa. Não vejo como é que pode ficar no banco quando o Newcastle começou a época a jogar com o Anthony Gordon a ponta de lança e essa não é a posição do Anthony Gordon. Ainda assim, eles também tinham contratado o Voltemade, portanto vão haver aqui algumas mexidas no ataque do Newcastle. O Palace foi buscar também o Igor ao Brighton, um empréstimo com opção de compra. Tivemos o United a comprar um novo guarda-redes que eu acredito que vá imediatamente para titular. Especialmente o Onana fez o que fez desde que chegou ao United e o Bayindir teve oportunidades agora esta época e completamente desperdiçadas. Mais um erro grave esta semana. O Brentford assinou também o Reiss Nelson do Arsenal. Foi um empréstimo apenas, portanto veremos o que é que sai daqui. Eles também recusaram uma proposta pelo Fábio Carvalho, portanto mostraram alguma confiança nele, ele que tem perdido a titularidade desde a chegada do Dango. O Tottenham assinou com o Colomwani. É um empréstimo e provavelmente coloca em causa, se calhar, eu diria mais até o Pape Matar Sarr, simplesmente por haver menos rotação no ataque. Não é que o Colomwani venha a jogar para 10, já tinha chegado o Xavi Simons, que também afeta o lugar dele. A ponta de lança, eu diria que provavelmente é uma luta entre o Richarlison e o Solanke. O Colomwani provavelmente vai mesmo jogar a extremo. Vamos ver se ele consegue a titularidade, mas pelo que ele tem mostrado, tanto no PSG como na Juventus, eu diria que ele vai ser uma opção mais do que um titular garantido. O Harvey Elliott assinou também com o Aston Villa, um empréstimo com obrigação de compra. Outras notícias da Premier League: o Akanji saiu para o Inter, portanto não vai mais fazer parte do City. Esta notícia é bastante importante também: o Mark Guehi assinou pelo Liverpool do Palace, num negócio até
se calhar um bocadinho com valores altos, não pelo valor do Gueye, mas pelo facto de que ele tem o contrato a acabar, ou tinha o contrato a acabar no final desta época. Vem a altura em que o Konaté acabou de se lesionar, portanto, se calhar vemos o Gueye a ir do Palace imediatamente para a titularidade do Liverpool. O Nicholas Jackson, como tínhamos falado, assinou pelo Bayern depois do regresso do Gueye ao Chelsea. E temos também o Fulham, que contratou o Kevin, também estava a ser apontado ao Sporting. Foi contratado por 40 mais 5. O Kevin vem do Shakhtar, se não me engano. É um extremo. E de facto o Fulham tinha gasto 500 mil euros, se não me engano, durante este mercado. Portanto, faltava alguma coisa ao Marco Silva. Conseguiu então o Kevin no último dia do mercado, tal como o Chukwueze, que foi também contratado com... o formato do negócio foi um empréstimo com opção de compra. Portanto, o Fulham consegue aqui 2 jogadores para o ataque no último dia das transferências. O Ravi Galan foi contratado para o Forest também. O Chilwell sai para o Strasbourg, mas eu não sei exatamente onde é que o Chilwell estava a jogar, honestamente. E foi isso. Este foi o mercado de transferências da Premier League, com os maiores destaques a serem provavelmente o Gueye e o Isaac no Liverpool, o Wissa no Newcastle e ainda possivelmente esta contratação do Kevin pelo Fulham, que deve assumir a titularidade. Eu acredito que vai tirar aqui alguns minutos, possivelmente ao Castanho, que acabou por jogar bastante ofensivo no último jogo, e também ao Joshua King. Mas são jogadores que vão continuar a ter minutos, mas que ficam com menos garantias a partir de hoje. E são de facto então estes os destaques deste mercado de transferências. Por hoje é tudo. Se gostaram do vídeo, deem um like no vídeo, subscrevam o canal, sigam-me no Insta e no X.com. Vamos ter agora um período sem jogos devido à paragem das seleções, sem jogos de clubes. Eu possivelmente vou fazer um vídeo inicial sobre a Fantasy da Champions, que não tarda nada, está a começar, e vou obviamente ainda fazer o rescaldo da Primeira Liga. Estejam atentos. Obrigado por terem assistido ao vídeo e continuação de uma boa semana.